Então vamos lá, boa noite. Deu interferência. Pronto. Iniciando mais uma aula, saúde continuada, né? Então a gente vai dar a nossa aula sobre detox e desparasitação. A gente vai iniciar um... Tá bom, desculpa, pessoal. A gente vai iniciar aí mais um protocolo de desparasitação. A gente fez esse mesmo protocolo em outubro do ano passado, e eu vou trazer a importância para vocês entenderem o que é esse processo, o que a gente faz, né, durante esses dias trabalhando essa desparasitação. Então, normalmente a gente faz esse protocolo pelo menos 3 vezes no ano, e a gente vai mostrar para vocês o porquê trazer esse olhar, o que essa desparasitação vai fazer no nosso corpo. Ana, pode passar. Então, aqui a gente traz a visão, né, de que a aromaterapia também pode ser um recurso para a gente usar dentro da desparasitação. Lógico que nenhuma informação que for passada aqui não substitui uma consulta médica, algo nesse sentido, mas que a gente também é consultoras de saúde e bem-estar. Então, a gente traz a clareza e traz a visão do que os óleos essenciais pode ser como um recurso para a desparasitação. Cada família tem os seus... cada família tem o seu jeito, né? Então, tem óleos aqui específicos que talvez nessa sugestão não dê para uma família, a gente pode olhar quais óleos a gente pode estar substituindo, mas sim, aqui é uma sugestão de como trabalhar a desparasitação através dos óleos essenciais. Pode passar. Então, o que é a desparasitação? Quando a gente fala de fazer um protocolo detox e desparasitar, a gente está falando dos vermes que estão no nosso organismo. Então, assim, ali a gente tem vermes que estão roubando os nossos nutrientes, a nossa energia. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Como eu falei no início, é necessário a gente fazer pelo menos 3 vezes no ano esse protocolo. Para quê? Para que o nosso organismo ele esteja cada vez mais saudável, com menos inflamações, porque o parasita em si, ele inflama o nosso organismo. O parasita ele não fica só lá no nosso intestino. O parasita ele percorre pelo nosso corpo todo. Então, quanto mais parasita o nosso organismo tem, mais inflamação, processos inflamatórios tem também. Então, como que a gente sabe que está na hora de fazer uma desparasitação? O nosso corpo ele demonstra por vários sintomas, tá? Então, os vermes ali, eles trazem o processo inflamatório do corpo, igual eu falei. O verme em si, ele pode estar até até no nosso tecido adiposo, para você ter noção. Ele pode estar no nosso sistema neurológico, então tendo dor de cabeça, pessoas que ficam gripadas recorrentes, isso tudo são sintomas de que é necessário a gente fazer uma desparasitação. Então, crianças que normalmente gripa, e ninguém consegue entender o porquê, é necessário a gente olhar para esse aspecto. Agora está se falando muito de novo, né, sobre a desparasitação e a dengue, a desparasitação de novo e o Covid. Então, é o quê? É a gente eliminar o máximo de agentes que estão sugando as nossas vitaminas e poder deixar o nosso corpo mais limpo possível. Pode passar, Ana. Por que a gente, né, precisa ali eliminar os parasitas, né? Então, como eu falei, os vermes ali, popularmente falado, né, eles são ser vivos que estão dentro da gente, sugando tudo que é de bom da gente também.
Esses seres vivos, eles podem estar fora do nosso ambiente, corpo, eles podem sobreviver fora, e sim, quando vem para a gente se torna hospedeiros para eles, né? Então, trazendo doenças infecciosas para a gente, parasitárias, deixando a pessoa cada vez mais doente. Então, os vermes, quando eles estão no intestino, ali eles estão alojados no nosso intestino, eles se reproduzem. Então, eles vão acumulando cada vez mais quantidades de verme no nosso organismo. Então, tendo dor de estômago, tendo também retardo do crescimento quando é criança. Então, isso é necessário quanto antes fazer essa eliminação. Dentro do nosso protocolo hoje, a gente vai falar um olhar para as crianças, como fazer essa desparasitação com crianças, como fazer com adolescentes, porque cada organismo, cada fase dessa também tem recursos diferentes. Por quê? O verme em si ali é o mesmo verme, ok? Mas as pessoas ali estão em níveis diferentes. Então, a gente precisa, a contaminação também, a forma que eles se espalham. Então, a gente precisa trabalhar isso da forma adequada. Pode passar, Ana. Como que a gente se contamina, né, com os vermes? Então, são as causas, né? O que que a gente ali no dia a dia nosso, a gente não percebe que está sendo contaminado. A água que a gente bebe, a gente precisa cuidar. Os alimentos que a gente ingere, então fazer uma boa limpeza sempre dos alimentos. Até mesmo usar os óleos essenciais no processo dessa limpeza. Então, a gente vai fazer salada, vai deixar ali um pouquinho, né, a salada de molho dentro de uma água, fazer esses processos, quanto mais, melhor. Lavar sempre bem as mãos. Parece que é brincadeira, mas a gente está todo mundo, a maioria das pessoas, contaminadas por vermes. E hoje a gente tem a consciência e fala assim, nossa, mas eu cuido da minha saúde, eu cuido da limpeza das mãos, eu tenho moro num ambiente que está tudo limpo, mas o nosso contato no dia a dia ainda assim transmite, e é uma das doenças que mais se tem no mundo por vermes. Então, esse cuidado da higiene pessoal, ela precisa ser todos os dias, todas as horas, a gente precisa ter essa atenção com carne, com verduras, legumes, tudo que a gente consome tem que ter esse cuidado, porque é nesses tipos, né, de alimentos que a gente se transmite. Crianças também são algo que carrega muito a vitamina C, né, a vitamina S que a gente fala da sujeira, eles são campeões em carregar para cima e para baixo. Então a gente tem que ter sempre um bom cuidado. Unha comprida, cuidar com criança, porque sempre põe na boca. Então é uma forma de trazer esses parasitas para dentro do nosso corpo. Pode passar, Ana. Quais são os sintomas normalmente que a gente entende, né, que se tem verme? Então, eu coloquei alguns dos sintomas ali, vai desde um mal-estar, dor de cabeça, vertigem, até mesmo irritabilidade. As pessoas não percebem que quanto mais verme tem no organismo, mais inflamado, mais irritado eu fico. Então, isso é algo que a gente precisa ter um cuidado e perceber. Faz muitos anos que eu não faço uma desparasitação, eu tenho que ter esse cuidado. Como a gente falou aqui, são 3 vezes no ano para ter essa rotina. Então, se faz ali mais de 5, 6 anos que eu não uso usava uma medicação e agora vou usar óleo essencial, eu preciso fazer essa rotina. Por quê? Mal-estar, dor de cabeça, vertigem, desconforto, fraqueza, nariz, orelhas que coçam o tempo todo, nariz escorrendo, verrugas, tudo isso são sintomas também de verme. Insônia, dificuldade em adormecer, unhas ruídas o tempo todo, também engasgos inevitáveis, pessoas que estão comendo e de repente do nada engasga, isso pode ser ocasionado pelo verme que está ali no processo de já querer o alimento que você está trazendo para dentro e ele fazer você ter esse mal-estar. Reflexos mais lento, pessoa fica mais letárgica. Também secreções,
saliva, fica salivando o tempo todo, coceiras anais, que isso a gente já tem como característica, já sabe, diarreia, prisão de ventre, a irritabilidade que eu falei no começo, a anemia, arroto, gases, tudo isso são sintomas de que essa pessoa pode estar ali toda cheia de verme e a gente precisa fazer esses protocolos, esse olhar para essa situação. Dentro do nosso protocolo que a gente está trazendo para vocês, a gente tem a interferência da Lua. Então, esse protocolo ele não é feito qualquer dia. Por quê? A Lua e o nosso corpo têm conexão e a gente precisa respeitar esse processo. Então, ali, a Lua interfere no mar, interfere no crescimento do cabelo, interfere em várias situações. Então, a gente traz esse olhar também para a desparasitação. Por quê? Porque o verme, ele sai para acasalar normalmente no fluxo da lua cheia. Então, a gente precisa ter esse olhar quando eu vou fazer uma desparasitação. Porque quando ele sai para acasalar, é o momento que ele está mais sensível, porque ele está fora do casulinho dele, onde ele fica ali parado. Então, esse processo é a hora que a gente tem que entrar com mais... com os olhos mais assertivos para a desparasitação. Então, todo o nosso protocolo, ele tem começo, meio e fim. Tem começo, tem a pausa, tem todo um ciclo para ser seguido. Então, esse ciclo, ele tem a interferência lunar. As luas são 4 fases de luas diferentes. Então, lua nova, lua crescente, lua minguante e lua cheia. Todas essas fases, cada fase dessa vai ter algo que vai ser feito com o nosso corpo, respeitando essa interferência da lua. Pode passar. Então, aqui traz, né, toda a visão da fase lunar e toda a visão de como é feito a desparasitação. Então, sempre precisa respeitar esses protocolos que eu falei, a fase de lua nova e lua cheia, são quando eles saem para fazer o acasalamento, e a fase de lua minguante, lua crescente, é como se eles retornariam ou ali, né, em momento de pausa. Então, também, nosso processo de detox, ele vai acompanhar tudo isso daí. A gente faz 15 dias de detox. Por quê? O detox, ele vem para prevenir o nosso organismo. A gente vai limpar o máximo que consegue, cuidando do nosso organismo, para depois a gente entrar com os óleos essenciais. É como se eu desse estímulos para o corpo, que, opa, estou fazendo uma limpeza, se prepara que vem algo aí. E aí eu estou ajudando o meu corpo no processo depois da eliminação. O processo de pausa é como se fosse um processo de eliminação. Então, isso também precisa ser respeitado. Os nossos níveis de hormônio, ele também oscila com o ciclo lunar. Então, até mesmo nas mulheres, quando o ciclo lunar bate com o ciclo da menstruação, é como se o corpo tivesse em total equilíbrio. Então, todo esse ciclo lunar tem a ver ali, e quanto mais respeitado, mais fácil o nosso corpo também gera mais resultados, vamos dizer assim. Dai, não consegui pegar a primeira fase, posso pegar a segunda? Eu sempre oriento, começa de novo no próximo mês, porque todos os meses a gente tem esse ciclo lunar da mesma forma. Da forma que eu vou explicar aqui, você pode fazer no mês seguinte, se você não conseguiu fazer agora, você só precisa pegar as fases certas e os momentos certos. Pode passar, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, das fases, tudo certinho, como que a gente recomenda. Então, ali, após a fase do detox, a gente vai começar as fases de desparasitação. Tem 2 fases de desparasitação. Primeira fase, depois tem uma pausa, depois tem a segunda fase. Então, são sempre 7 dias de óleos essenciais específicos para desparasitação. Faz esse processo 7 dias, descansa 7, depois mais 7. Isso é recomendado que a gente faça de 3 a 4 vezes no ano,
intercalando os meses, né? Então, como sugestão, a gente trouxe agora o mês de fevereiro, a gente vai trazer esse protocolo. Depois, no mês de junho, a gente traz de novo, e depois no mês de outubro. Pode passar, né? Então, os óleos essenciais. Quais são os óleos essenciais? O porquê que a gente usa os óleos essenciais e quais os benefícios? Os óleos essenciais são ali extraídos direto da planta, são puros, e a gente tem o benefício de estar trazendo a energia da planta para o nosso organismo. Então, a gente já sabe, desde pequeno, um exemplo, né, que orégano é um ótimo desparasitante, então a gente pode trazer o óleo de orégano para esse protocolo. A gente tem outros óleos, o tomilho, que a gente já sabe que quando a avó fazia o chá, hortelã-pimenta também é um. Quando a avó fazia um chá lá para intestino, estômago, que não estava legal, eram essas mesmas plantas que a gente usava. Então, aqui a gente está trazendo os óleos essenciais como um recurso a mais para o nosso dia a dia. Então, eles são totalmente naturais, de 50 a 70 vezes mais potentes, dependendo ali do que a gente está usando. Embora a gente pense, né, que hoje os óleos essenciais sejam mais uma questão de moda, até ali a gente colocou como assim, mas não, a gente tem isso mais de muitos anos, já se trabalham com as plantas nesse olhar da desparasitação em si. Então, hoje aqui a gente está trazendo um recurso que a gente tem do nosso dia a dia, num formato mais simples e mais eficaz. Pode passar, Ana. Dentro dos nossos óleos que a gente trabalha, a gente tem a segurança do CPTG, então sempre a gente fala da pureza dos óleos essenciais da doTERRA, trazendo ali, né, para o nosso dia a dia essa certificação de pureza. Então, todas as vezes que a gente vai falar de óleo essencial para ingestão, tem que ser óleos essenciais da doTERRA. Pode passar. Então, aqui a gente trouxe, né, as formas de uso, forma aromática, forma tópica e forma também de ingestão. Então, os óleos essenciais da doTERRA, a gente tem essa segurança, porque a gente confia na empresa que a gente trabalha. Então, todo o protocolo em si, a gente vai fazer de forma aromática e de forma de ingestão. Então, a gente traz isso para vocês, os produtos em si que a gente vai usar. Então, os endocrine, cítricos, sempre é muito bem-vindo nesse processo de detox. Por quê? Porque a gente precisa eliminar o máximo de substâncias que não estão fazendo bem para o nosso organismo. Então, laranja selvagem, limão siciliano, tangerina, limão Tahiti, são os óleos essenciais cítricos que a gente mais trabalha no processo do detox. Próximo óleo que a gente usa no processo da desparasitação, melaleuca, tomilho, orégano, e em crianças, a erva doce. Então, esses são os óleos que a gente vai utilizar no protocolo todo. Os endocrine, eu gosto bastante do em soft, mas ele pode ser em líquido também, não tem problema. Em crianças, a gente faz ele no sentido de roll-on, porque para a criança tem que haver a diluição. Então, depois eu vou trazer toda a sugestão para cada etapa de criança, adolescente e tudo mais, mas sempre a gente traz esse olhar para óleos em roll-on para a criança. Pode passar, Ana. Então, os óleos que a gente vai utilizar. Um dos óleos mais importantes, na minha visão, para início no protocolo do detox é o endocrine. Ele é um óleo essencial que ele vai fazer uma limpeza no nosso corpo. Então, ele vai limpar toda a parte da nossa vesícula biliar, do nosso fígado, ele vai eliminar metal pesado, questão do nosso trato também, tanto urinário como digestivo, ele também faz esse processo de limpeza. Então, questão de pessoas que têm muita colite, que tem um desequilíbrio endócrino ou hormonal, ele vai estar trabalhando o nosso corpo no propósito de eliminar o máximo de coisas. Então, esse é um óleo que, quando me perguntam, não tenho os endocrínios, o que eu faço? Eu falo, vamos olhar para esse óleo com mais importância, porque é um óleo que a gente precisa sempre estar, de fato, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa casa. Pode passar, Ana.
Um cítrico, então pode ser a tangerina, pode ser o limão. Trouxe aqui o Wind Orange, que é um dos óleos também que eu mais gosto quando eu coloco ele no protocolo do dia a dia mesmo. Ele tem uma ação muito benéfica para o nosso intestino. Ele ajuda bastante também essa questão do detox aí, da eliminação, né, do máximo de substâncias que estejam atrapalhando. Pessoas que têm intestino muito preso é um dos óleos que eu sempre indico. Então a gente precisa limpar o máximo o quê? Principalmente o nosso intestino, que é um dos locais que mais proliferam. Mesmo que os parasitas podem estar em outros lugares do nosso corpo, como eu falei, até mesmo no nosso tecido adiposo, mas o intestino é o maior lugar que eles ficam em si. Então, a gente precisa preparar esse intestino muito bem. Então, quanto mais movimento eu estiver no intestino, melhor é. Então, fazendo essa limpeza. Quanto mais fezes parada no meu intestino, pior fica. Então, eu preciso ter esse cuidado ali, principalmente. Pode passar, Ana. Aí trouxe a sugestão do limão, também trazendo a limpeza ali do nosso organismo. O limão ele é responsável para melhorar até a questão do pH do nosso sangue. Então, é um óleo essencial que a gente pode trazer ali também como recurso no processo do detox. O processo do detox ele é feito por 15 dias. Então, a gente vai ter esse cuidado por 15 dias, acompanhando o nosso corpo. Quanto mais água, quanto mais limpeza a gente fizer, melhor é para o nosso organismo. Pode passar. Tangerina, qual é a sugestão, né? A tangerina trabalha também a questão da nossa imunidade ali em si. Todos os cítricos, tangerina, trabalhando a questão da... ela é um antioxidante também, então a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico. Por mais que a gente está fazendo a limpeza, a gente vai ter ali no final, eu vou trazer como sugestão, olhar para a imunidade o tempo todo. Por quê? A gente está prevenindo o nosso corpo, a gente está eliminando, cuidando, e depois a gente vai fazer um processo de prevenção. Então, eu também vou cuidar para que esses parasitas não voltem para o nosso organismo. Preciso melhorar minha produção celular, preciso melhorar todo o aspecto do meu corpo. Então, sempre são óleos que a gente vai trazer ali para o nosso dia a dia, melhorando, trazendo qualidade de vida, sempre cuidando cada vez mais dos protocolos necessários, que é da imunidade, evitar esses parasitas de novo. Pode passar, Ana. Outro óleo que é um cítrico, lime, também traz todo ali o processo de digestivo e urinário, ele ajuda super bem, congestão também, questão de herpes labial, afta, tudo isso ele vai estar promovendo uma melhora para o nosso corpo. Como eu falei no início, vários cítricos a gente pode estar usando. Então, eu trouxe ali mais de um no intuito do quê? Não tenho uma laranja selvagem? Pode ser um lemon? Pode. Não tenho. Pode ser tangerina? Pode. Nesse processo do detox, esses óleos cítricos vão ser, pode ser alguns desses que eu fui trazendo aqui para vocês. Pode passar. Melaleuca. Melaleuca é um óleo essencial que ele é antifúngico, então ele vai trazer ali especificamente uma função para o nosso organismo. Então, o melaleuca ele vem para fazer a eliminação mesmo. Então, ele tem um processo para ser usado. Lá no primeiro ciclo e no segundo ciclo, ele vai estar junto com os outros óleos da desparasitação. Então, a gente já conhece, já sabe a capacidade que o melaleuca tem de várias funções que o melaleuca faz no nosso organismo. Então, ele vem mesmo no protocolo essencial da desparasitação. Pode passar, Ana. Tomilho é outro óleo que também tem uma capacidade enorme para trabalhar com a desparasitação. Então, também ele é antifúngico, trabalha ali as questões de verminoses, então ele vai promover essa eliminação. Então, para parasitas, cândida, ele trabalha super bem, sendo para outras funções também.
Aqui a gente só precisa entender alguns casos, pessoas que têm índice de progesterona mais alto, isso a gente vai avaliando no decorrer do protocolo, mas de fato é um dos óleos que a gente mais utiliza para esse segmento de desparasitação. Ana, pode passar. E orégano, é o último óleo que a gente usa no protocolo. Então, o orégano também trabalha super bem a questão dos vermes, né? Então, ele vai eliminar vermes, parasitas intestinais, processos de infecções, infecções tanto de urina como de intestino. É o nosso antibiótico natural, então a gente olha para o orégano trabalhando toda essa questão também de antibacteriano. Então, ele tem uma ação aí, já tem vários estudos científicos comprovando a eficácia do orégano no nosso organismo. Pode passar. Para crianças, em alguns protocolos a gente usa erva doce. Então, também tem esse mesmo olhar, trabalhando a questão da desparasitação. Então, lá embaixo, ó, lá, parasitas intestinais e intestino lento. Talvez numa criança a gente vai ter um cuidado ali do tomilho, do orégano. Então, a gente traz uma substituição de quais óleos a gente pode ter no processo das crianças. Pode passar. Como que a gente vai usar os óleos essenciais nesse protocolo? Minha câmera tá... A minha câmera estava fechada e eu não tinha visto. Desculpa. O processo dos óleos essenciais ali nesse protocolo, a gente usa cápsulas. Então, as cápsulazinhas, a gente vai colocar os óleos essenciais dentro da cápsula, junto com um pouquinho de azeite, fechar a cápsula e tomar. Essas cápsulas, a gente compra ela, tem Mercado Livre, tem lugares de acesso que a gente consegue pela internet. Aqui em Sinop, a Triol tem também, só que a última vez que eu fui na Triol não tinha gastro-resistente. Qual é a diferença de uma cápsula vegetal com uma cápsula gastro-resistente? A cápsula gastro-resistente, ela vai estourar só lá no nosso intestino. Então, um exemplo, usa a Endofine da Doterra, o Turmeric, o On Guard, todos os soft gel, eles são gastro-resistentes. A cápsulazinha estoura lá no nosso intestino, que é onde a gente quer que mais absorve esse óleo essencial. Então, Dai, não tenho cápsula gastro-resistente. Posso tomar numa cápsula comum? Pode. Numa cápsula vegetal? Pode, não tem problema. Porém, sempre a indicação é na gastro-resistente, porque é onde a gente quer que ela estoura, ok? Então, como que o detox, por que o detox é tão importante? Esse processo é o processo que a gente vai cuidar do nosso fígado, do nosso intestino, para quando eu receber a dose de óleo essencial para eliminar os vermes, o meu corpo está já preparado para isso. Então, tem alimentos também, durante esse detox, que podem nos ajudar. Alho, cebola, orégano, gengibre. Eu coloquei vários dos alimentos ali que pode também ser um auxílio para o nosso organismo. Evitar ao máximo o leite durante esse processo de detox, evitar comidas em excesso, evitar carnes mal passadas, ter esse cuidado com o nosso corpo, como eu tinha falado antes. Por quê? Porque a gente estava num processo de limpeza. Então, dar preferência para alimentos mais saudáveis, alimentos frescos, feitos na hora, talvez não processo que você deixa ali, né? Ou sai muito para comer. Então, ter esse cuidado no nosso dia a dia. Pode passar, Ana. Então, de fato, como que é o nosso protocolo? O processo do detox, ele é feito durante 15 dias. Então, para crianças menos de 2 anos, eu não recomendo esse protocolo. Crianças menos de 2 anos, a gente tem que ter um cuidado ali diferenciado. Então, é uma fase que nem o detox e nem a desparasitação a gente faz indicação. De crianças de 2 a 6 anos, a gente vai fazer um detox, cuidando da alimentação mesmo que a criança está tendo ali, promovendo esse processo também de desinflamação, mas no cuidado especificamente, não fazendo detox. Em casa, meu filho tem 5 e o outro tem 8.
eu uso os endocrine neles tranquilamente. Eu uso um soft por dia neles, toda vez que eu vou fazer protocolo, tanto desparasitação, ou quando eu percebo que o corpinho deles está mais inflamado. Então, para mim, em casa, eu já uso sem medo nenhum, trazendo essa ferramenta a mais que a gente tem para o organismo. Dentro do nosso protocolo aqui, como orientação, crianças de 6 a 12 anos, então a gente vai tomar a criança vai tomar uma cápsula de Zendocrine por 7 dias. Criança de 6 a 12 anos são 7 dias antes da lua. Então, crianças não vão fazer 15 dias de protocolo, crianças vão fazer 7. Adultos em si vão fazer 15 dias de detox, ok? Acima de 13 anos já é considerado adulto, então. A gente coloca lá 2 gotas do óleo cítrico, todo dia de manhã cedo. A sugestão é colocar de 300 a 500 ml de água, até mesmo morna, não quente, fervendo, a água só mais aquecida. E uma cápsula em jejum de Zendocrine, ou 2 gotas do Zendocrine sublingual. Então, aí vai do gosto de cada um. Eu gosto da cápsula, eu acho ela... Eu sempre gostei mais... Eu tenho dificuldade com o gosto do Zendocrine na boca, é isso, né? Então, eu gosto sempre da cápsula. Esse processo, por 15 dias, a gente vai fazer ele. 2 gotas de um cítrico, laranja, limão, lime, seja ele qual for, em 500 ml de água, em jejum de preferência, e depois a cápsula do Zendocrine. Pode ser usado a cápsula, igual eu falei, gastro-resistente, com os óleos essenciais dentro também, não tem problema. Então, a fase do detox, ela sempre começa 2 dias antes da lua cheia. Eu vou trazer aqui o calendário para depois todo mundo anotar as datas certinho. Mas sempre, qualquer vez que você for fazer a desparasitação, o detox inicia sempre 2 dias antes da lua cheia daquele mês que a gente está. Pode passar. Falamos sobre o detox, você já passou 2, volta. Falamos do detox, agora é a desparasitação. São 2 processos, detox, depois vem o ciclo da desparasitação. Detox é um cuidado que a gente tem com o organismo, desparasitação é o processo de eliminar os vermes. Então, no processo da desparasitação, da mesma forma que foi no detox, a gente não faz para crianças menos de 2 anos. De 2 a 6 anos, a gente usa o Melaleukin Touch, porque ele já vem diluído com óleo de coco da doTERRA, ele já vem pronto ali para a gente usar na criança. Então, nessa diluição, a gente pode adicionar 2 gotas de óleo de orégano dentro do frasquinho mesmo do touch de melaleuca e fazer passar esse óleo essencial na barriga, no abdômen, nas solas do pé. Esse é um processo que a gente vai utilizar nas crianças de 2 a 6 anos. Esse ciclo da desparasitação a gente vai fazer 2 vezes ao dia, esse mesmo processo nas crianças. Crianças acima de 6 anos até 10 anos, a gente já consegue fazer o uso da cápsula. Essa cápsula que eu mostrei para vocês é uma cápsula número 00. Então, ela tem 100 miligramas. Para criança, eu gosto de usar a número 1, que ela vai ser menorzinha, ela não é tão grande igual essa daqui. É mais fácil para as crianças ingerir. Também, cápsula tem tamanhos. Quando for comprar, observe que tamanho que você está comprando. Se é para você adulto ou se é para criança, tem esse cuidado. Então, crianças ali eu já consigo fazer gota dentro da cápsula para a gente usar. Toda vez que eu uso o orégano, eu preciso de uma cápsula. Por quê? Porque o orégano ele é mais abrasivo, né? Ele é mais quente, ele vai queimar se eu não tiver, talvez, não é queimar, mas ele é mais quentinho ali, você vai sentir ele realmente pinicando, ardendo na tua boca. Então, sempre a gente usa a cápsulazinha para poder fazer o uso de toma dele. No mel eu uso orégano, no azeite eu uso orégano. Eu tenho o hábito já de usar de outras formas, mas nesse processo a gente está usando a cápsula. Então, para crianças de 6 a 10, uma gota de orégano, uma gota de melaleuca na cápsula com azeite. Tomar 2 vezes ao dia, cedo
e de noite, durante os 2 ciclos da desparasitação. Crianças de 10 a 13 anos já são 2 gotas de cada um. Mesma coisa, dentro da cápsula gastroresistente, tomar 2 vezes no dia, de manhã e de noite. Para adultos, a gente vai tomar 3 gotas de melaleuca, 3 gotas de orégano e 2 gotas de tomilho. Completa o restante da cápsulazinha aqui com azeite e a gente vai tomar isso 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. De preferência, jejum, ok, à noite já vou ter comido. Uma pausa entre uma alimentação e outra, tá? O que a gente pode complementar durante o nosso protocolo de desparasitação? Então, na fase da desparasitação, a gente pode complementar com um chá. Então, todo dia tomar uma xícara, pelo menos uma xícara de chá de erva Santa Maria, em jejum, de manhã cedo. É uma erva. A Ana já fez cara, a Ana tem, a Ana tem um medinho da Santa Maria. É uma erva que também traz ali processo de desparasitação, né? Tem outras, a artemisia, tem outras ervas que trabalham isso. Se você tem algo com a Santa Maria, a gente pode ver uma outra erva para te ajudar. Até mesmo hortelã-pimenta pode ser uma erva para ser trabalhada nesse processo. Pode passar. Sugestões para pet, tá? Então, os nossos pets também estão cheios ali de bichinhos, às vezes, dentro deles. E a gente pode trazer isso melhorando a condição também do nosso pet, principalmente para pulga, carrapato, tem óleos essenciais que podem ajudar nesse processo. Então, eu trouxe ali, né, alguns óleos sugeridos, capim-limão, peppermint, cedro, para montar um blend ali para a gente usar nos nossos pets. A gente sempre precisa ter um cuidado, principalmente fazer esses usos só com cão acima de 4 meses, menos do que isso, eles são muito pequenos para receber ali, de fato, o óleo essencial. Gatos, mais ainda, que gatos são mais sensíveis, então a gente precisa ter esse cuidado. Esse blend, na verdade, a gente vai passar na casinha do pet, a gente vai passar em ambientes, principalmente onde ele está, tá? Então, cuidar isso daí. Coloquei ali como sugestão para cachorro. Então, 5 gotas de capim-limão, 5 de peppermint, 5 de cedro, diluir um pouco com óleo de coco e ainda o álcool de cereal. Esse borrifar não é direto no pet, a gente vai borrifar no ambiente que o pet fica. Então, sempre ter esse cuidado. Os animais, eles podem ter acesso aos óleos essenciais, porém precisa ter também um cuidado específico com eles. Gato, 2 gotas de capim-limão, 2 de peppermint, 2 de cedro, também diluído da mesma forma. Borrifar sempre nos ambientes que eles mais ficam. Pode passar, né? Volta. Ai. Oi? Não tá ficando em fevereiro? Peraí, só um Quando... pouquinho. Parece que ele não tá. É, né? Aqui? Foi? Aí, ficou. Tá. Quando que a gente inicia esse protocolo? Então, o protocolo no mês de fevereiro, lembra que eu falei que inicia sempre na lua cheia, o processo de detox? Então, dia 24 é dia de lua cheia. Então, a gente vai iniciar 2 dias antes da lua cheia. Então, dia 22, inicia-se o protocolo de detox. Então, são 15 dias fazendo o protocolo de detox. O que vai no protocolo de detox? Zendocrine e algum óleo cítrico. Esses são os 2 óleos que a gente usa durante o processo de detox. Cuidar, lógico, alimentação, tudo aquilo que a gente já falou e já foi orientado. Então, do dia 22, pode passar, Ana. Do dia 22 ao dia 7 de março, a gente vai estar nesse processo de detox. Da outra vez, a gente fez nesse formato, lá no grupo, a gente mandou, gente, daqui 2 dias inicia-se o protocolo de detox, todo mundo que vai fazer o processo, não esqueça dos olhos, a gente sempre foi dando as sugestões e o que fazer dentro desses processos, ok? Dia 8, 2 dias antes da lua nova, inicia-se o primeiro ciclo
da desparasitação. Os óleos que a gente vai usar nessa fase, melaleuca, orégano e tomilho. Então, esses são os óleos que a gente vai usar na desparasitação. Esse ciclo vai até dia 14 de março. Do dia 15 ao dia 22 é a pausa. Por quê? O nosso organismo também precisa respeitar esse processo e dar uma pausa para ver o que vai acontecer lá dentro, né? Com os bonitinhos lá dentro, como eles vão ficar. Então, depois a gente vem de novo na outra fase, que também é uma fase que eles saem para reprodução. Então, é como se a gente agrediu ele na primeira fase, depois a gente vem e agride de novo. Então, são os dois processos que a gente tem para ir de ação direto com o verme. Então, dia 23 até o dia 29, de novo, inicia-se uma fase de desparasitação. Orégano, melaleuca e tomilho. São os óleos essenciais que a gente usa no protocolo todo. Terminando, dia 29 é o último dia do ciclo. Então, depois disso, o que a gente faz com o organismo? A gente continua cuidando, que é o nosso olhar aqui para todos vocês. Continua usando óleos essenciais para trabalhar a nossa imunidade. Trouxe ali também, né, muito importante cuidar da nossa imunidade, principalmente depois de ter feito um processo intenso desse de desparasitação. Cuidar com o ômega 3, trazer isso mais presente ainda para o nosso dia a dia. Complexo vitamínico, a gente tem um complexo incrível da Doterra, o VM complexo, então a gente tem esse suporte, trazendo magnésio, trazendo zinco, trazendo várias substâncias que o nosso corpo necessita para ter uma melhor qualidade de vida. Então, se a gente eliminou talvez um agente que estava tirando, de uma certa forma, a nossa vitalidade, a gente traz ali como recurso outros óleos essenciais que vai ajudar nesse processo depois da desparasitação. Eu acho que é isso. Se alguém tiver dúvida sobre a desparasitação, sobre a importância, sobre o ciclo completo, pode me perguntar, estou aqui à disposição. Também vou trazer esse calendário ali de início, de todo o protocolo, como sugestão, todos os óleos, tudo certinho. Para quem ainda não tem os óleos, dá tempo de fazer o LRP, porque esse protocolo é só dia 22 que inicia, então pedindo ainda essa semana, os óleos chegam. Lembrando que são 15 dias de detox, então os primeiros óleos que a gente precisa ter, mais importante ali, de fato, os endocrino e um cítrico. Então, se eu não tenho os endocrino, já dá tempo de pedir. Depois de 15 dias, a gente começa a fase da desparasitação, melaleuca, orégano e tomilho. São esses os óleos que a gente vai usar. Perfeito. Completaste esse protocolo, hein? Gente, que maravilha! Adorei, Dai. Depois você coloca no grupo pra gente esses produtos, Dai? Tá. Oi, Bom, Fátima. Boa noite, querida. Tudo bem com você? Bom te ver, mulher. põe sim. Então tá. Já usei esse protocolo para vários atendimentos. Em outubro, a gente fez várias pessoas juntos, tive bastante feedback, bastante pessoas me falando como, depois de fato, né, se sentiu. Cada processo é um processo, né? Então, teve pessoas que eliminou peso, que na verdade você acaba desinchando e tudo mais, né? Então, cada um passou por essa fase e teve um protocolo de fato, teve um protocolo para si, mas teve uma experiência diferente. Peso, mas eu não sei se foi, não, mas que eu me senti muito mais leve, isso com certeza. Eu amei esse protocolo. Top. E aí a gente traz, né, como uma ferramenta já para nossa equipe, sempre esse olhar. Faz em fevereiro, faz em junho, faz em outubro. De fato, isso é importante para o nosso organismo, e por que não fazer todo mundo junto, né? Tendo ali mais pessoas unidas, olhando para a mesma situação, um lembrando o outro, já tomou os seus endocrínios hoje, já fez isso, é bem bacana. A outra vez que a gente fez no grupo, sempre movimentou, todo mundo mandando lá seus testemunho, foi bem legal. Verdade. Isso foi mesmo. E já coloca para todo mundo da casa, né? Prepara para todo mundo fazer junto, né? Prepara para todo mundo da casa. Um exemplo, um óleo essencial de 15 ml, ele vai dar para atender 3 adultos numa casa. Então, um óleo de melaleuca, tomilho e orégano, se você está numa casa que tem ali
de 2 a 3 adultos, é interessante você comprar óleos essenciais de 15 ml. Se você é sozinho, é só você dentro da casa, um óleo de 5 ml dá para o seu protocolo todo. Então, um óleo de melaleuca, um de tomilho, um de orégano e um soft gel de Zendocrine e o cítrico. Então, sempre quando me perguntam, daí quantidade que eu vou comprar, eu preciso fazer as contas de quantas gotas vai por dia. É basicamente isso, vai quase 100 gotas de cada um deles. Então, se é uma pessoa sozinha, um de 5 ml dá tranquilo. Se é 3 adultos, tem que ser 15 ml. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Agora é o momento. Abre o microfone que a Dai está à nossa disposição. Nossa, eu amei a aula. Amei essa parte, esse olhar que você trouxe mais das crianças, tá? Fantástico. Só melhora, gente, só melhora. Ainda enrosco para dar aula, mas tá indo, tá indo. Tá indo. Perfeito, Dúvidas eu virão amei. depois. Alguém abriu o microfone? Como que é, Edi? Pode falar. Eu falei que as dúvidas virão depois. Ah, então tá bom. Normal. No grupo, né, gente? A gente tem um grupo lá maravilhoso com plantão de dúvida e a Dai tá lá no grupo também, então fiquem à vontade. Certo? Todo mundo com É, nome aqui, gente. Além desse conteúdo maravilhoso, depois tem sorteio, né? Tô olhando aqui os números, tem nome de todo mundo aqui. O sorteio é importante para todo mundo que está no nosso grupo novo. Se você não está no grupo Consultoria VIP, entre em contato com a gente. Se a gente, por um acaso, ainda não falou com você, entre em contato com a gente porque nós estamos concentrando todos os clientes neste grupo, tá? É justamente para melhorar o atendimento, certo, pessoal? A Maria está colocando aqui a respeito do LRP. Do brinde do mês. Hoje é dia 14, amanhã é dia 15. Então, até amanhã, todos nós temos a oportunidade de ganhar um óleo de brinde da Doterra. A gente está colocando cada vez mais isso no grupo para mostrar essa cultura, para mostrar o benefício de ser um cliente preferencial e comprar direto da Doterra, certo? E um dos benefícios é ganhar um óleo todo mês. Quem ganha? Quem compra quem compra até o dia 15, uma pontuação específica, 125 pontos, ganha um óleo de graça. Esse mês, um óleo de brinde. Este mês aqui é o Abeto Negro, a gente já falou bastante dele lá nos grupos, né? Ele é um carro-chefe do Balance, mas que é o nosso queridinho do equilíbrio emocional. Mas não sei as meninas o que elas falam, mas para mim é assim, é uma viagem, parece que no meio do mato, sabe? Num lugar de, não sei, de gelo, muito, né? A parte emocional, a Flora, assim, ele trabalha muito para mim, né? Não sei as meninas. Certo? Então, certo. pessoal, é até amanhã. Então, ó, Dai, depois você coloca pra gente esses olhos no grupo, então, né? Coloco. Pra gente já Coloco programar. lá como sugestão, igual eu fiz ali. Se for 3 adultos, é ideal um óleo de 15. Se for uma pessoa sozinha, pode ser os óleos de 5. Lembrando que melaleuca a gente tem de 5 ml só na nossa farmacinha. Para recompra, a gente precisa ter ele de 15 ml ou comprar de novo uma farmacinha. Certo. Perfeito. Eu mesma não tenho tomilho, vou providenciar. Ok. Certo, pessoal? Então, boa noite. Beijo grande para todos vocês. Parabéns por estarem aqui este horário, né? E recebam, gente, com muito carinho essas aulas que são preparadas assim, ó, com muito cuidado, com muita atenção para todos vocês. Vocês viram ali quanto conteúdo, né? Então, Dai, gratidão. Muito obrigada por essa aula. Obrigada, obrigada. Até quarta-feira que vem. Até Beijo. quarta-feira. Quarta-feira que vem é aula com a Maria, né, Maria? Né? Então, nós estamos neste processo, falamos a Dai trouxe para a gente essa visão de desparasitação. Na semana que vem, já posso falar, Maria? Já estou falando aqui? Na semana que vem, então, a Maria vai trazer um conteúdo maravilhoso para a gente sobre intestino. Vamos olhar, vamos cuidar da limpeza do nosso corpo, gente. Então, tem, inclusive, parte emocional, a gente também trabalha intestino. E muito mais que a gente vai aprender com a Maria, certo? Então, boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal. Estamos nos grupos. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.